pode tomar seu assento. Faça isso adorando o nome de Jesus. Faça isso adorando o nome de Jesus. O Senhor está aqui nesse lugar. A presença renovadora, transformadora, curadora, renovadora de Jesus está aqui essa noite. Eu não sei em que circunstância você chegou aqui. E talvez não é a casa, e talvez não sejam os movimentos que aqui já aconteceram. É que Deus, quando Ele se faz presente, independe de circunstâncias, independe de movimento, independe de qualquer coisa que a gente possa fazer para atrair a presença dEle. A presença de Deus se move porque Deus quer se mover. A graça de Deus aparece porque Deus quer se mover em graça. É por isso que quando alguns corações não se alegram, não é por causa da música, não é por causa do ministro, nem por causa dos instrumentos. É porque esse culto, na verdade, ele é muito individual, ele é muito ímpar, ele é muito meu. Quem adora, eu adoro. Quem glorifica, eu glorifico. E não importa se não estou sendo motivado para isso, a motivação é a graça que me alcançou e me salvou. E se existe algo maior do que isso, escute, é a falácia religiosa. A única coisa que deve nos constranger aqui é o Cristo morto, ressuscitado e que garante a nós essa certeza absoluta de salvação eterna. Se isto não é suficiente, eu não sei o que será. Mas culto é isso. É esse reconhecimento do Deus que nós servimos. Ele está aqui essa noite. Amém? Ele se move. E não importa se a gente está aqui com o coração de Elias, porque a gente às vezes se acostuma a pensar que Deus, para se mover, a gente tem que ver cadeira subindo para o alto e gente plantando bananeira e fazendo ensaio de voo rasante de helicóptero, de avião ou coisa parecida. Na verdade, não. Elias pensava assim também. Quando ele viu que um vento forte começou a soprar, quase que arrancando as árvores na sua raiz, ele logo entendeu, Deus está nesse vento. E o texto vai dizer, Deus não estava no vento. Aí de repente um terremoto começou a tremer, a terra balançou e Elias pensou, Deus está no terremoto, agora é Deus, não tem jeito de não ser. E o texto vai dizer lá, Deus também não estava no terremoto. Aí de repente um fogo começou a arder e a queimar tudo, e Elias, acostumado a essa coisa do fogo, imaginou, agora pronto, agora é Deus, não tem jeito de não ser Deus. Mas o texto lá vai dizer que Deus também não estava no fogo. Aí Elias silencia dentro da caverna, e dentro das suas interioridades controvertidas, e dentro dos seus sentimentalismos, que faz parte dessa nossa natureza frágil, humana, quando uma brisa suave entrou dentro da caverna, ele jamais podia dizer assim, agora é Deus. Mas quando a brisa entrou, o texto vai dizer, Deus estava naquela brisa. Para dizer ao profeta, o que você está fazendo aí, rapaz? É aí lugar de profeta? É por isso que a voz de Deus se move, e a gente precisa ser eu, para ouvir a voz de Deus. E saber que Deus está falando comigo, e Deus vai falar comigo aqui essa noite, amém? Abra sua Bíblia, por favor. Livro de 2 Reis, um texto muito conhecido de todos nós, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Uma história curta, de um evento muito forte, que com certeza trará a nós grandes lições aqui essa noite. Capítulo 4, verso 1 de 2 Reis. O texto começa assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu,
E tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me. Quando eu leio um texto assim, irmãos, eu preciso parar. Eu preciso parar. Porque há aqui uma série de conjecturas nesse texto que não estão totalmente contadas. E eu fico pensando nessa pergunta do profeta: que te hei de fazer? E logo em seguida, ele já diz algumas coisas, né? A mulher. Mas eu acho que pode até ser que haja um espaço de tempo entre esse que te hei de fazer e a frase que vem logo em seguida. Porque a pergunta que ele faz é essa: me diz, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, aí vem a orientação: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele. Certamente apanhou os vasos, tantos quantos conseguiu apanhar, e o texto vai dizer: fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse. Ele disse a ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Belíssima história, não é verdade? Eu olho para um texto desse e eu fico maravilhado, né, com o começo, o meio e o fim, porque a gente já conhece a história no seu começo, no seu meio e no seu fim. Quando eu olho para um texto assim, irmãos, é impossível que a gente não pense, não reflita os personagens que estão aqui, né, destacados no texto. Uma mulher aflita, 2 filhos, provavelmente adolescentes, prestes a serem vendidos como escravo para pagar uma dívida que outrora fora contraída e que no momento não há a menor chance de ser paga. Um marido morto que a gente não sabe a causa da morte. Do que esse homem morreu? Não sei. Se a gente olhar direitinho o contexto dessa história, a gente vai ver que esse aqui é um momento pós-guerra. Porque Israel havia acabado de viver um momento de guerra com os moabitas. Eu não sei, não era comum, né, profeta, mas aqui o homem diz que ele era um dos discípulos, não diz que ele era profeta. Diz que ele era um dos discípulos dos profetas. Não sei se ele morreu em decorrência da guerra recente. O certo é que nenhum pós-guerra deixa um histórico de todo mundo numa condição social das mais interessantes possíveis, mesmo que Israel tenha vencido a guerra como venceu. O certo é que o personagem Eliseu se torna o personagem quase que principal da história, porque chega a ele uma situação. E eu fico imaginando, irmãos, a situação do profeta. Porque a época, era um tipo de reivindicação que se fazia ao rei. Meu marido morreu, deixou uma dívida, eu não tenho como pagar. E historicamente, quando a gente observa a condição da mulher viúva, no contexto cultural da época, era algo assim extremamente complicado.
porque a mulher não podia herdar os negócios do marido, não podia herdar a herança do marido. Se ela tivesse filhos que pudessem herdar a herança, os filhos cuidariam dela. Os filhos não podendo cuidar da viúva, um parente próximo teria que, segundo a lei, teria que casar-se com ela, a fim de dar a ela subsistência, condição de vida. Do contrário, essa viúva iria mendigar e ainda iria perder os filhos para pagar uma dívida que o marido contraiu. Aí eu fico imaginando um pós-guerra, uma situação de um marido morto, uma dívida que não se tem como pagar, e de repente essa notícia chega diante do profeta, como se o profeta tivesse, a resposta e a solução para todos os problemas. Então, uma coisa que eu gostaria já de início, apontar como um ponto para nós começarmos uma reflexão, e eu gostaria de dar a esta reflexão a seguinte temática: a provisão de Deus em tempo de escassez. Talvez aquela não fosse a única mulher, ou a única viúva, ou a única casa, ou as únicas pessoas que estivessem passando por circunstâncias das quais aquela mulher estava passando. Talvez lá estivessem outras pessoas, como nós aqui. Se a gente perguntar aqui dos problemas tantos que todos aqui têm, eu sei que o que não vai faltar aqui é informação de gente enfrentando situação difícil, de gente dizendo que o ano que passou, alguns vão dizer, foi o ano da minha vida. Foi o ano que eu botei para arrebentar. A conta bancária não tem aonde entrar mais, está cheia até. Gente aqui esbanjando saúde, dizendo, olha, tanta saúde que eu subiria o Everest numa caminhada assim, como quem passei aqui no Parque da Cidade. Vitalidade total, corpo em alta. No mesmo momento vão ter gente aqui dizendo, enfrentei o ano mais difícil da minha vida. Financeiramente, crise familiar, problema financeiro, problema de saúde, a crise veio, e olha que a gente nem está num tempo pós-guerra, muito pelo contrário, a gente está num tempo até de muito entusiasmo econômico, político e tantos mais. O certo é que cada um tem a sua situação privada, e cada um sabe como é que está aí o aperto no coração. O problema é que nem todo mundo vai à fonte geradora do milagre. O problema é que nem todo mundo percebe o que é que tem em casa, que pode ser a matriz geradora do milagre. E alguns aí se perdem até que. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, ainda não entrando no meu conteúdo, onde eu gostaria de desenvolver uma reflexão com os irmãos, é essa pergunta que o profeta, logo de ouvir a história da mulher, ele pergunta para ela, o que é que você tem em casa? E a mulher diz, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é um pouquinho de azeite, e não dá para pagar a dívida com esse pouquinho de azeite. E a gente então vai observar que Eliseu também, o que eu vou fazer por você, mulher? Essa é a pergunta, é a resposta que ele dá. O que eu posso fazer por você, mulher? Eu não tenho dinheiro. Se a gente tivesse dinheiro, talvez ainda não fosse só dinheiro o problema. Eu não sei o que fazer. Mas me diz o que você tem, porque talvez o que você tenha seja a resposta. Talvez aquilo que está quase que insignificante na sua prateleira seja a resposta. E ela então vai ouvir não só da parte do profeta uma orientação, como vai encontrar a solução do seu problema. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de conjecturar com os irmãos, a primeira lição, ou o primeiro ponto que essa história nos ensina, é o que a mulher vai falar acerca do seu marido. A informação que ela dá, a informação é esta aqui, meu marido, teu servo, era um homem que temia a Deus. Ponto número 1, a gente precisa prestar atenção nisso aqui. Porque mesmo homens que temem a Deus também podem fazer bobagem e tomar decisões equivocadas. Podem contrair dívidas e podem deixar a família em situação de aperto. A questão aqui, irmãos, não é a informação do problema que está instaurado. É aquele que ouve a situação
do aperto do coração da mulher. Eliseu não estava ali para censurar nem a mulher, nem seu marido. Eliseu não estava ali para criticar o estado que eles chegaram. Até porque, normalmente, quando alguém contrai uma dívida, e a dívida se faz tão grande que a gente não sabe o que fazer com ela, a pergunta que a gente faz: mas o que você fez? Onde você gastou esse dinheiro todo? Você teve quanto? Meu Deus do céu! Mas se alguém ouvindo a história diria assim: porque se eu tivesse em minhas mãos o dinheiro da dívida que você tem, eu duvido que eu teria uma dívida desse tamanho. Muito pelo contrário, eu teria feito investimento, eu teria viajado para o exterior, eu estaria com uma casa nova, teria trocado meu carro, meu guarda-roupa em casa, ia estar só na grife. Mas Eliseu não está aqui, analisando a causa, os erros, as decisões equivocadas, porque tudo isso já aconteceu e pronto. Hoje em dia nós estamos diante de algumas situações que me assustam, pastor Daniel. Eu tenho ouvido alguns pregadores anunciando coisas do tipo assim: escuta, se você conhece alguém que tem um problema, que vive uma circunstância difícil na vida, um revés na vida, foge dessa gente. Você só pode estar perto de gente bem-sucedida. Você só pode dar certo de gente que dá certo. Você só pode dar certo de gente que é sucesso, de gente que alcançou. E me parece que isso tem um certo teor de desconformidade com aquilo que a gente aprende do Evangelho. Porque Jesus não esteve com os que eram os melhores, os mais bem-sucedidos, os notórios, os mais inteligentes. Não. A Bíblia vai dizer que Jesus esteve no meio de gente rejeitada, gente que a sociedade não queria estar perto dela. É por isso que ele vai ser chamado de glutão, de beberrão, de amigo de pecadores, de homem que conversa com prostituta, de gente que se dedica a estar perto dos rejeitados. Eu tenho ouvido umas coisas hoje que me assustam. Você conhece alguém problemático? Foge dele. Você conhece alguém endividado? Foge dele. Você conhece alguém que tomou decisões erradas e agora a vida está emperrada? Foge dele. Não é o que Eliseu faz. Eliseu não foge da mulher endividada, com problemas. Ele não condenou a mulher por causa da sua dívida. Até porque ninguém chega a esse ponto de um dia para o outro. O ponto não era o que aconteceu, porque o que aconteceu, aconteceu. Agora, como atender o clamor dessa mulher em completo desespero? O que conta não é o passado recente. Embora ele não possa ser ignorado, a gente precisa analisar as coisas para nós não repetirmos erros outrora já cometidos. Porém, o que essa mulher precisa agora é de ajuda. Eliseu não tentou se livrar dela como quem diz: escuta, passa aqui amanhã, porque eu vou, sei lá o que, eu vou orar a Deus, eu vou conversar com o rei, eu vou falar com algum empresário aí que possa te ajudar, passa aqui amanhã, porque amanhã eu vejo se eu posso te ajudar ou não. Porque normalmente é assim que a gente costuma reagir quando a gente está diante de alguém em desespero, e a gente critica o ponto da causa do desespero, e não o momento vivido, a causa existencial do problema. A gente precisa tomar cuidado com as nossas decisões, tanto aqueles que tomam decisões erradas, como aquele que toma a decisão de não atender aquele que tomou decisões erradas. A mulher não procura ajuda, tagarelando por aí, se vitimando, abrindo a boca para lamentar o seu momento, o seu estado. Eu fico tentando imaginar isso, a mulher batendo de porta em porta: ai meu Deus, e agora, como vai ser? O credor está vindo aí, Jesus, batendo na porta: olha a minha situação, bate na outra porta: ah, minha situação. Como muitos de nós costumam fazer quando enfrenta uma situação, Fala com tudo, quanto é gente, se enche desse espírito de vítima. A mulher não se faz de vítima, não se vê como a viúva coitadinha que o marido morreu e agora os credores estão vindo aí, vou perder os filhos. Não. Embora estivesse em apuros, ela sabe quem é Eliseu. Ela está indo buscar resposta, solução, ajuda. Ela sabe quem é o profeta.
Ela sabe o que Deus fez por intermédio do profeta. A nação de Israel está vivendo um tempo pós-guerra. Muitas outras pessoas talvez vivendo dificuldades semelhantes, mas a mulher apela para a fidelidade do seu marido a Deus e para aquilo que Deus está fazendo por intermédio do profeta, porque ela conhece, ela sabe. Quando ela diz, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo, meu marido, temia ao Senhor, e ela está dizendo, os credores estão vindo aí, vão levar os meus filhos para pagar a dívida, mas eu sei o que Deus já fez por intermédio de você, e eu vim aqui porque eu sei que você pode me ajudar. Meu Deus, como seria bom a gente estar nesse tema aí, brilhando com a luz de Jesus. Como seria bom se nós, igreja, fôssemos resposta para essa geração desse jeito. Quando o teu vizinho enfrenta uma crise, ele sabe que você pode ser resposta, e não a ignorância, e não não é comigo, você para mim é problema seu, cada um cuida dos seus problemas. Eu não sei se você está querendo ser solucionador do problema de alguém, ou se você quer apenas que quando você tiver os seus, que apareça algum que solucione o seu. Eu não sei se você é aquele que, se a farinha é pouca, você apela para o seu pirão primeiro. A mulher acredita que aquilo que Deus já fez por intermédio do profeta, Deus pode fazer de novo. Quantas coisas Deus já fez por intermédio de você, que alguém, por reconhecer isso, em um momento de apuros, lhe procura, porque sabe que se Deus já fez por intermédio de você alguma coisa, Deus pode fazer de novo. É fácil ser o crente que só espera de Deus. Eu gosto muito de dizer que a gente não precisa de fé para receber coisa nenhuma. A gente até fala do exercício da fé, e Jesus mesmo falou muito sobre o exercício da fé, mas a gente não precisa de fé para receber, porque aquilo que você recebe é graça, é dádiva, é favor de Deus. A gente precisa de fé para entregar e ter certeza de que Deus vai continuar cuidando de você. Você precisa de fé para abrir mão de coisas que você agarra como sendo um ídolo, que você se atrelou, se apaixonou por ele. E é preciso fé para pegar isso e dizer, Deus é teu, não me pertence mais. Fé para entregar, não fé para receber. Porque fé para receber só nos beneficia a nós. Agora, fé para entregar honra aquele que você crê nele e abençoa aqueles a quem Deus quer abençoar por intermédio de você. Se Deus já fez uma vez, pode fazer de novo. A mulher recorre à fonte do milagre. Ninguém, absolutamente ninguém poderia imaginar o que aconteceria, nem mesmo o profeta. Nem Eliseu podia imaginar o que é que vai acontecer, meu Deus do céu. A história dessa mulher é uma história caótica, é uma história desesperadora. Eu não sei o que fazer. E como é horrível a gente receber uma notícia difícil e alguém diz, ore por mim. A gente às vezes não quer só orar. E a gente às vezes não sabe nem como orar. Porque o negócio é tão difícil. Meu Deus, como é que eu vou orar sobre isso aqui? Como é que vai ser a vida dessa mulher? Porque eu não sei o que fazer. Nem mesmo Eliseu podia imaginar. É saber que o tempo pode ser de escassez, mas que Deus tem a provisão na medida certa e na hora certa, e ninguém que vai a Deus, que busca ao Senhor, volta vazio na sua esperança de que Deus está cuidando de nós. Absolutamente ninguém. O que fazer? Aí, Eliseu, depois de perguntar à mulher o que é que ela tem, ele tem uma ideia. Ele diz, olha só, você tem um pouquinho de azeite? Então faz o seguinte, vai para casa e junta lá a maior quantidade de vasilha que você puder juntar. Eu não sei o que você faria. Eu sei que a gente ia fazer algumas perguntas para o profeta. Espera aí, Eliseu, o credor está vindo, cara. E você me manda aí para casa buscar vasilha?
Mas o que eu vou fazer com isso? Vou ainda bater na porta dos vizinhos para ouvir uns sims e uns não? Para ouvir, sei lá, alguém me criticar por alguma coisa? A mulher não está... É interessante isso, porque a mulher não questiona a orientação que ela recebe, ela simplesmente sai no meio do povo, ela sai a pedir as vasilhas, e depois ela volta para casa e faz exatamente aquilo que o profeta a orientou fazer. Ela entra para dentro da sua casa e ela fecha a porta e as coisas começam a acontecer simplesmente assim. A mulher simplesmente obedece, porque o profeta manda ela fechar a porta da casa antes de começar a presenciar o milagre. A gente precisa atentar para algumas coisas que o texto está nos informando aqui, porque isso faz uma diferença muito grande. Não é simplesmente esperar que alguma coisa vai acontecer. Existem alguns passos aqui, e eu penso que Deus, irmãos, Ele cuida da gente de um jeito tão especial. Ele se revela a nós, e aquilo que Deus está querendo fazer por intermédio de nós é algo tão especial, porque isso aqui vai revelar uma coisa muito íntima, muito pessoal, uma coisa muito do meu espaço privado, onde Deus está querendo tratar exatamente comigo mesmo, exatamente com as minhas interioridades mesmo, exatamente com a minha crença mesmo, exatamente com a minha crise de valores mesmo. É entrar para dentro desse quarto, é fechar a porta e ouvir o que Deus tem para dizer. Não é sair tagarelando por aí, não, porque tem muita gente que tem muita boca para falar. É só quando a gente estiver disposto para entrar no quarto, fechar a porta e a boca e ouvir o que Deus tem para dizer, é que o milagre começa a jorrar nas vasilhas que a gente carrega consigo. A gente é muito rápido para falar, tardio para ouvir, e às vezes Deus está querendo um espaço para falar com a gente não dá o espaço para Deus falar. A oração de Jesus, quando Ele ensina sobre a oração, Ele vai falar exatamente isso. Olha, entra no quarto, fecha a porta e fala com teu pai. Fale para Ele dos teus segredos, dos teus sonhos. Fale para Ele, só para Ele. E deixe o teu pai falar com você. Deixe o teu pai revelar a você o que é que Ele pensa acerca do que você está sonhando. Não é ir para o quarto perguntar para Deus o que sim e o que não, não. Não é ir para o quarto e dizer, Deus, qual é o teu plano para a minha vida? Não, é você ir para o quarto, fechar a porta e falar para Deus do que está acontecendo com você, dos teus sonhos, das tuas aspirações, das tuas motivações, das coisas que você tem vontade de fazer, das coisas que você já fez. Dizer para Deus, Deus está aqui, o meu sonho está aqui, o milagre que eu quero viver. O que é que o Senhor tem a me dizer a respeito disso? E Deus vai lhe revelar segredos que estão no coração dele. Mas como é difícil achar esse quarto, meu Deus do céu. Como é difícil. Uma terça-feira para trás aí eu estava ministrando aqui sobre essa fala de Jesus, desse entrar no quarto. E aí eu comecei a pensar assim, irmãos, como que a gente vai encontrar desculpas para não entrar no quarto? Sabe por quê? Porque tem gente que vai dizer assim, não, na minha casa eu não tenho um quarto para entrar. Eu nem durmo no quarto, eu durmo na sala. Não dá para cumprir essa ordem de Jesus, porque eu não tenho um quarto na minha casa. Aliás, no meu quarto eu nem durmo sozinho no quarto que eu tenho, eu divido com mais 3 irmãos, ou divido com alguém. Não dá para ter essa privacidade no quarto, porque eu não tenho esse quarto. É a desculpa que a gente inventa para não ter esse momento a sós com Deus. Esse momento de reclusão, esse momento de solitude, esse momento em que você está ansioso por ouvir a voz de Deus. Não é o que você tem a dizer, é o que você tem a ouvir. Entra no quarto, leva as tuas vasilhas com você, leva a fonte geradora do milagre com você, leva o que você tem. Eliseu apenas disse à mulher para tomar os vasos emprestados, mas o que vai gerar o milagre é o que a mulher tem em casa. Meu Deus do céu, como a gente gosta de imaginar que o modo operante de Deus vai ser sempre igual.
Mas se Deus fez na vida de fulano, a gente fica com aquele ciúminho santo, achando que porque Deus agiu assim com o outro, vai agir assim comigo. O que fulano fez? Jejuou 7 dias, agora eu vou jejuar 14. Meu Deus do céu. Era só a fonte geradora do milagre, a matriz do milagre estava dentro da casa dela. O que é que você tem em casa? Você quer ver milagre? O que é que você tem em casa? É isso que Deus está querendo que você apresente para Ele. Me mostra, meu filho, o que é que você tem? O que é que você tem em casa? Pois isso é suficiente. Escuta, agora eu vou lhe dar uma receita para você ver isto se multiplicar na sua vida. Fecha a porta. Existem milagres que é assim mesmo, você só vai viver na hora em que aprender a fechar a boca e só abri-la para falar com Deus no quarto. Fechar a porta é esse símbolo, não apenas de isolar-se, mas também de Deus cuidar de você, uma forma de proteção. O que vai acontecer dentro do espaço fechado não pertence a você. Apenas entre. Porque a ninguém mais é permitido acesso a esses lugares secretos, onde só você e Deus se encontram. É essa intimidade que só pertence a mim. É esse caminhar de Deus nas avenidas de um Éden, onde pode estar a maior multidão possível, mas Deus sabe onde Adão está, e Ele vai lá para encontrar-se com Adão. E Adão sabe o lugar do encontro. O que é que você tem em casa? E você precisa viver o milagre, e você precisa levar isto que você tem para dentro do quarto e fechar a porta. O que Deus estava por fazer vai mudar a história daquela mulher para sempre. Mas não tem que entrar, mas tem que entrar no quarto e fechar a porta. Porque se não entrar no quarto, se não fechar a porta, o azeite não jorra. Fecha a porta. Porque o milagre da multiplicação está para começar. Escute, o milagre da multiplicação está para começar. Uma nova história está para se desenrolar diante de você. É um passo apenas, é um movimento, é uma fé que extrapola a racionalidade das coisas, é uma fé que ignora quaisquer que sejam as atenuantes daquilo que a mente pode compreender. Apenas abra o seu coração, entra, e o azeite vai começar a jorrar. O que é que você tem em casa? No caso da mulher, um azeite, uma botija de azeite. Não é sempre, mas quase sempre, o milagre depende de uma matriz geradora. Isso é uma coisa muito simples na vida da gente. Você apresenta para Deus o que você tem e deixa que Ele faz o resto. O problema é que normalmente a gente acha que o milagre ele tem que ser todo ele da parte de Deus e pronto. É Deus que vai fazer o milagre, eu creio. Aí a gente vai e deposita a nossa responsabilidade na mão de Deus. Normalmente quando a gente faz isso, sabe o que é que Deus faz? Ele devolve para nós aquilo que é a nossa responsabilidade. Aquilo que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas existem coisas que é um processo. É Deus fazendo com a gente. Quando Lázaro ressuscitou, ninguém podia ressuscitar Lázaro. Ninguém. Só Jesus podia fazer isso. Mas a pedra alguém podia tirar. Podia ou não podia? Então Jesus manda tirar. Tira a pedra. Alguém vai tirar a pedra. Agora que a pedra saiu, Jesus diz ao Lázaro: vem, sai, vem para fora.
Aí Lázaro vem para fora todo amarrado, envolto em faixas. Jesus podia ter feito o milagre das faixas também desaparecerem, mas ele diz, não, o milagre das faixas não sou eu quem vai fazer, essa é parte de vocês. Vocês é que vão desamarrar Lázaro, que vão tirar as faixas dele para que ele possa continuar. Essa relação de Deus com a gente fazendo as coisas. Então, não é sempre, mas quase sempre, haverá que haver uma matriz geradora do milagre. Às vezes um pão que vai alimentar quase 20 mil pessoas com seus 5 peixinhos. Eu não sei qual é a matriz que você carrega, que vai ser a fonte por onde o milagre vai passar. A unidade que gera o milagre, quase sempre ela se origina em nós e não em Deus. Deus usa os nossos recursos concretos como alicerces da sua obra. Ele usa o que temos, não aquilo que nós gostaríamos de ter. Observa bem isso. Essa mulher vulnerável só tinha um pouquinho de azeite. É isso o que ela oferece. Mas tem muita gente querendo e esperando o milagre que não vão acontecer. Isto porque não trabalharam a matriz do milagre. Vou dar exemplos. Quer passar num concurso público? Qual é a matriz do milagre de passar no concurso público? Osmose? Colocar a cabeça assim, negócio de, em nome de Jesus, conhecimento entra aqui nessa mente, agora. Vai acontecer milagre aí não. Qual é a matriz geradora do milagre? Estuda. Quem já passou em concurso aqui sabe como é que funciona? Adianta orar para passar em concurso, gente? É um misticismo inútil. Eu vou orar porque Deus vai me... Ah, tá bom, ora, mas não estuda não para ver. Qual é a matriz geradora do milagre? Chega diante de Deus com o que você tem. O que é que você tem em casa? Senhor, estudei, dormi pouco, li muito, me privei de alguns passeios e algumas festas. Eu dei o que eu podia dar, aqui está o meu azeite. Deus, aqui estão as vasilhas que eu juntei. Agora faz jorrar milagre aqui, Deus. Aqui está a matriz que vai fazer o milagre acontecer. Quer ser promovido, mas não se qualifica para essa promoção. Ah, eu sou filho de Deus. Aí se agarra a alguns textos isolados da Bíblia, achando que Deus tem compromisso com esse tipo de comportamento. Não, porque a Bíblia diz que eu vou ser cabeça e não cauda. Vou ser o dono dessa empresa, não vai demorar muito. Vou ocupar o lugar do meu chefe, não vai... Não é isso. Não é isso não. Qualifique-se. Estuda. Se prepara. Quer ter amigos, mas não sabe ser amigo de ninguém. Só procura os amigos quando está passando por algum apuro, alguma necessidade. Aliás, tem gente que faz assim até com Deus. Só ora quando precisa de Deus para resolver dele alguma coisa. Sabe aquele amigo que te procura assim? E você até é um bom pagador. Você não é mau pagador não. Você recebe a sua dificuldade, você vai no amigo. Amigo, me empresta 5 mil reais. Aí o amigo empresta. No dia X eu te pago. Você vai lá e paga. Aí daqui 1 ano você pagou a conta, você nunca mais procurou seu amigo. Daqui 1 ano você passou numa dificuldade outra vez. Aí você lembra, aquele meu amigo. Aí você vai atrás dele outra vez. Me empresta aí 5 mil reais. Ele empresta os 5 mil. Aí você, na data certinha, vai lá e paga. Daqui 5 anos, você de novo enfrenta uma dificuldade. Aquele meu amigo, lá vai você atrás do amigo outra vez. Esse amigo vai te orar. Que amigo que é, rapaz? A gente faz isso com Deus. O que é que Deus pensa de você quando você dobra o seu joelho para orar? Acha bonito o sucesso das pessoas? E quer ter uma vida de sucesso, mas não tem disciplina e constrói hábitos que apontam para o fracasso. O que é que você tem em casa? Traz a tua botija. Quer ter um ano de 2019 cheio de coisas acontecendo na sua vida? Traz a sua botija, mas não é só botija não. Tem que ter vasos para serem cheios. Quer ter intimidade com Deus?
mas não consegue se relacionar com as pessoas com as quais Deus quer que você se relacione para você aprender de Deus. Isso é tão sintomático na vida da gente. A gente quer ter intimidade com Deus, alguns até acham que tem, mas não consegue amar o irmão que está do lado, não consegue ser amigo do irmão que está do lado, não consegue andar uma milha com o irmão que está do lado, mas diz que é amigo de Deus. Você precisa ser uma fonte inspiradora. Se você quer viver uma vida de milagre, ofereça, apresente o que você tem hoje, o que você tem em casa. O milagre está limitado ao alcance da sua fé e ao esforço que a gente está disposto a empreender. Mais vasilhas? Não foi isso que o texto diz aqui? A mulher ainda gritou para o menino: menino, traz vasilha, menino. Qual é a resposta do menino? Não tem mais. O que aconteceu logo em seguida? O texto está dizendo aqui: o azeite parou. Qual é o tamanho do teu sonho, meu Deus do céu? Traz a vasilha. Deixa o azeite jorrar. Qual é o esforço que você precisa empreender para que as coisas aconteçam na sua vida? Faça o esforço, porque enquanto houver esforço, o azeite jorra. Quase sempre nós não temos a visão da dimensão daquilo que Deus está querendo fazer. É por isso que a gente vê tantas pessoas com vidas medíocres. É aquela experiência bonsai. Sabe como é que é uma árvore bonsai? A técnica consegue fazer uma árvore que poderia ter seus quase 30 metros de altura, se condicionar a um vasinho de 30 centímetros, numa alturazinha de 40. Mas podia ser uma árvore com 30 centímetros de altura, com raízes profundas, alcançando lençóis freáticos lá embaixo, servindo de sombra, de espaço para tanta coisa, mas foi condicionada a um pequeno vasinho assim, ó. Porque quase sempre a nossa visão, ela é muito limitada daquilo que é a dimensão do que Deus está querendo fazer. Em consequência disso, a gente se limita ao mínimo, quando poderíamos ter chegado ao máximo. Olha para a tua vida aí e diz para mim: quantas vasilhas entraram no teu quarto, ou quantas vasilhas estão entrando no teu quarto para o azeite encher? Ah, mas pegar vasilha dá trabalho. Dá ou não dá? Sair por aí batendo de porta em porta para pegar vasilha para levar, isso dá trabalho. Quantas vasilhas você teria levado para dentro do quarto? Às vezes, eu não sei quantas vasilhas os filhos da mulher e a mulher conseguiram levar para dentro do quarto. Eu não sei, para dentro de casa, eu não sei quantas foram. 40, 10, 50, 100, 200, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, irmãos: quantas vasilhas tivessem entrado dentro da casa, quanto azeite teria jorrado. A mulher poderia viver a maior experiência ou a maior tragédia da sua vida, de saber daquilo que Deus estava fazendo, e ela foi medíocre na visão, na dimensão daquilo que Deus está querendo fazer. Olhe para você agora aí e me diz: quantas vasilhas estão entrando no teu quarto para que essa matriz geradora do milagre comece a jorrar e as possibilidades se tornarem reais na sua vida? Você precisa percorrer a vizinhança, pedir vasilhas emprestadas, dá trabalho. Às vezes você vai dormir pouco, estudar muito, investir tempo em oração, em leitura bíblica, construir uma rede de relacionamento, um network saudável, se oferecer como voluntário em ações filantrópicas. A gente fala de tanta coisa por aí, nos oferecemos tão pouco em ações humanitárias, percorremos tão pouco os corações aflitos, percorremos tão pouco os corações enlutados, percorremos tão pouco as aflições que as pessoas estão passando, porque não é o nosso problema, não tem a ver com a gente. Mas quer levar azeite para dentro da vasilha?
Então você vai ter que construir, né, essas ações. Você precisa percorrer a vizinhança. Às vezes uma casa lhe dá vasilha, outra não. Mas você não desiste, porque você sabe que nesse momento o seu trabalho é bater nas portas. Você precisa de vasilhas, é preciso gastar a sola do sapato, é preciso ter humildade. Em que nível anda a preparação do seu ambiente para que você possa viver o milagre extraordinário de Deus? Seu altar precisa estar arrumado para que a aprovação de Deus por meio do fogo venha sobre ele. E depois disso, você vai ver o extraordinário de Deus acontecer. A vida da mulher se transformou de uma mulher simples, prestes a se tornar escrava, se torna uma empreendedora, uma empresária do mundo dos óleos, dos cosméticos, porque azeite era uma iguaria que se usava para uma série de coisas na vida comum do povo, e a mulher agora era detentora de um produto extremamente comum. Ficou rica. Quem não quer ficar, meu Deus do céu, eu quero ficar rico. Deus me dá esse azeite, é a mulher do poço de Jacó. Se eu te dar a beber desta água, você nunca me dá logo essa água. Que experiência é essa? A gente precisa parar de enterrar aquilo que Deus entrega nas mãos da gente. A gente precisa parar de enterrar aquilo que é a matriz geradora do milagre que está dentro da nossa casa. A gente precisa parar de mendigar as migalhas e começar a viver a abundância de Deus. Mergulhar no rio de Deus e descobrir que o rio de Deus é profundo, que o rio de Deus é caudaloso, que as águas de Deus, elas são suficientemente capazes de encher os nossos lagares. O milagre há de nos tirar do trivial e nos empurrar para viver coisas extraordinárias. A viúva não era uma vendedora, mas se tornou, meu Deus do céu. Não era uma empresária, mas o milagre fez dela uma empresária, porque simplesmente ela acreditou na voz profética. Qual é a voz profética? O que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Então vai para a rua, vá, faça o seu esforço, entra na tua casa quietinha, fecha a porta e jorra o que você tem em casa, o azeite que você tem dentro da vasilha, porque enquanto tiver vasilha, o azeite vai jorrar. Meu Deus do céu. Uma mulher outrora vulnerável acreditou na palavra do profeta, arregaçou as mangas e se tornou em um tempo de crise, talvez na maior representante do mundo dos olhos do povo da época. Alguém, quando passasse em frente àquela casa, iria dizer: mas o credor, quando chegasse lá, encontrou o pagamento da dívida à vista. Tá? Não quero nem financiar em 12, não, é à vista. Porque eu vivi algo extraordinário. A palavra do profeta entrou no meu coração, se fez carne dentro de mim. Eu acreditei nisso, eu coloquei o meu esforço nisso, eu coloquei a minha fé nisso, e o milagre aconteceu. A minha história é outra. Você quer viver isso? O que é que você tem em casa? Tempo de crise se transforma num tempo de abundância na vida da mulher. O que você tem em casa? Essa é a pergunta que pode mudar a sua vida hoje. O que você tem em casa? Há momentos em que as circunstâncias nos levam a viver situações semelhantes à da viúva. Horas difíceis, quando a gente acha que não tem mais nada a fazer, não resta mais nada. Sentimentos de vazio que às vezes entram no coração, na alma da gente. Sentimentos de abandono que podem perpassar o coração da gente. E pode acontecer da gente estar perdido por um caminho, buscando uma solução, alguma coisa que nos traga esperança. O que essa história nos ensina é que mesmo o pouco ou o mínimo que nos resta é suficiente para que a gente não desista. Tem tanta gente desistindo, meu Deus do céu.
E não precisa ser de idade avançada, tantos jovens desistindo. Se confiarmos no cuidado e na provisão de Deus, Ele vai usar aquilo que você tem, aquilo que estiver na sua despensa existencial, a fim de nos projetar para viver caminhos de vitória, de milagres extraordinários. O que você tem? O que você sabe fazer? Pode até parecer que é pouco e para alguns até desprezível, mas se você colocar isso nas vasilhas que você traz consigo, a sua história se transforma. Assim como foi transformada a história da mulher. É só Deus, irmãos, que tem essa habilidade divina de usar as coisas que não são, as coisas pequenas e até mesmo as desprezíveis e loucas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha e na sua fraqueza. A mulher não temeu, a mulher acreditou, e a sua vida foi não apenas completamente, absurdamente transformada. A pergunta é: eu não sei qual é a sua aflição, assim também como eu não sei qual é o teu sonho, assim como eu não sei quais seus planos, mas a pergunta que fica aqui é esta: o que você tem em casa? Assentados como estamos, feche os seus olhos só por um minuto e pense sobre isso. Você quer um milagre de Deus? Pense nesse milagre, pense nessa solução de situações que você está vivendo hoje, e você gostaria de ver isso transformado na sua vida, ver isso mudado na sua vida. Eu não sei em que área, mas pense nisso agora aí onde você está, e reflita consigo mesmo, e responda a pergunta do profeta: o que você tem em casa? Porque a partir dessa matriz geradora do milagre, Deus há de fazer na sua vida aquilo que você sequer pode imaginar. O que você tem? O que você tem? Diz ao Senhor: Senhor, aqui está. O que você tem? Diz isso ao Senhor hoje aqui: o que você tem? Oh meu Deus, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Pega o que você tem aí agora, pela fé, toma na mão. Ouça a orientação do profeta, a voz do Espírito Santo, que diz a você o que é preciso fazer. Comece a se imaginar percorrendo os lugares por onde você precisa percorrer. Se veja ajuntando vasilhas. Olha para os cômodos da sua interioridade, do seu coração, e se veja se enchendo de vasilhas. Aleluia. Aleluia. Você não pode fazer o milagre da multiplicação do azeite, mas você pode fazer o milagre da multidão dos vasos. Coloque-os aí, e ainda de olhos fechados, comece a se imaginar: eu vou colocar azeite. Enche o primeiro, enche o segundo, e vai enchendo, 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 e vai tendo essa visão de uma transformação, vai tendo essa visão de algo renovado na sua vida, vai tendo essa visão de trabalho, vai tendo essa visão de esforço, vai tendo essa visão de amigos, vai tendo essa visão de intimidade com Deus, vai tendo essa visão de alguém que se esforça para conquistar aquilo que precisa ser conquistado. Deixe o azeite aí, deixe o azeite jorrar. Esse ano pode ser o melhor ano da sua vida, como também pode ser o pior ano da sua vida. Quantas vasilhas você levou para dentro do seu espaço? Quantas vasilhas você agregou aí na sua interioridade, no seu coração?
Você consegue ver o azeite jorrando? Você consegue ver o milagre de Deus chegando, entrando na sua casa? Você consegue ver as coisas acontecendo? Você consegue, pelos olhos da fé, abrir e olhar para frente e ver: Deus está fazendo, eu consigo ver. Comece a se alegrar. Comece a se alegrar. Porque uma noite, ela pode ser longa, mas a alegria vem com o raiar do sol, e ele vem toda manhã. Comece a se alegrar. O milagre entrou na sua casa, as portas se abrem, as coisas acontecem. É o azeite, deixe ele jorrar suavemente, suavemente, ainda com seus olhos fechados. Espírito Santo, Tu nos conheces, Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas vontades controvertidas. Tu sabes que a gente é pó, vulnerável, às vezes vendido nas nossas decepções, nas nossas decisões erradas, às vezes ameaçados, como estava ameaçada aquela mulher, com dívidas contraídas nas nossas emoções, com dívidas contraídas nos nossos relacionamentos, dívidas que a gente não sabe como pagar, está sendo vencido, sendo vendido como escravo a essas dívidas. Às vezes uma dívida emocional, de uma carga que carregamos nos nossos ombros, de uma herança familiar, de mentiras que foram colocadas em nós, e a gente vive a escravidão dessas mentiras, vendidos como escravos. É tempo da gente entrar para dentro do quarto e dizer: agora chega, agora não mais. Eu trago comigo o azeite, eu trago comigo as vasilhas, e o jorrar do azeite, ele vai trazendo a cura, ele vai trazendo a libertação, ele vai abrindo as portas, ele vai direcionando caminhos, ele vai apontando, ele vai construindo, ele vai derrubando os muros e ajustando as pontes pelas quais a gente precisa passar. Entra para esse quarto agora e comece a romper com esse passado marginal que trouxe você até aqui. Só sai do quarto abençoado, só sai do quarto quando não tiver mais vasilha para encher. Deixe o azeite jorrar e deixe o milagre acontecer na sua casa, na sua vida, na sua história. E viva o novo de Deus, viva o milagre de Deus, hoje, aqui, agora mesmo. Eu não sei quantos endividados estão aqui, eu não sei quantos o credor está batendo a porta, cobrando a dívida, mas a voz profética é a voz que aponta o caminho do milagre. A voz profética é a voz que aponta o caminho da libertação. Acolha, entra para dentro do quarto, fecha a porta e começa a ver o milagre acontecer na sua vida aqui hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se permita continuar vivendo esse mínimo, não se permita continuar vivendo nessa resistência, não se permita continuar vivendo essa experiência do pouco. Deus tem mais, Deus tem mais. Em nome de Jesus, abrace esse mais de Deus e viva a melhor experiência da sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você acredita que você pode viver isso? Convido você agora a ficar de pé.
com alegria, dando glórias ao Senhor, exaltando o nome de Jesus. Ter esse tempo para você dizer: Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque a partir de hoje a minha história vai mudar. Obrigado porque a partir de hoje eu não serei mais escravo. Eu vou demitir o credor que está vindo. Eu vou pagar minha conta. A partir de hoje é vida nova, é esperança renovada, é alegria renovada. Em nome de Jesus, viva hoje esse milagre extraordinário de Deus e o novo de Deus. Entra pelas tuas portas. Você pode dizer ao Senhor: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei quantos aqui essa noite que estão aqui, ou os que nos ouvem pelos meios eletrônicos, mas Deus tem algo novo para você viver. Tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar sua vida para Jesus e dizer: Senhor, quero caminhar contigo hoje, a partir de agora. Você está aqui entre nós, dê um sinal assim com a sua mão. Nós vamos orar com você e vamos orar por você. Se você está aqui hoje e quer viver esse milagre, quer viver esse novo de Deus, Deus tem algo novo, uma experiência nova para você viver, e você pode viver isso hoje, aqui mesmo, agora mesmo. Tem alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus? Dê um sinal assim com a sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ao sair desse lugar, não saia daqui com dúvidas acerca daquilo que Deus pensa sobre você. Não saia daqui com dúvidas acerca do milagre que você pode viver hoje, agora mesmo. Apenas agarre-se, agarre-se, junte as suas vasilhas, entra no seu quarto, porque o azeite está pronto para jorrar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.